Eu sou Camila Alves Jordão, pós-doutoranda pelo PPGH-UF e atualmente professora substituta de História Antiga na UFRJ. Toda a minha formação acadêmica é vinculada à História UF. Quando eu ingressei em 2008 na UF, no curso realmente de História, eu não tinha muito ideia ainda do que iria sequer pesquisar. Mas no terceiro período, por conta das disciplinas, acabei tendo que escolher uma temática, ou, como eu prefiro dizer, a temática acabou me escolhendo, porque como se tivesse se descortinando para mim a ideia de trabalhar com o mar, a navegação, as habilidades e as astúcias necessárias para a navegação, quase que surgiu como um tema que me guiou pelo resto da última década, na verdade, porque eu nunca me desvinculei dessa temática. Mas lá na graduação, terceiro, quarto período, a pesquisa ainda era muito inicial e, na verdade, sofreu uma grande inspiração da professora Ana Lívia Bonfim Vieira, da UEMA, que pesquisava os pescadores, no caso da Grécia Antiga. E sob a orientação, no meu caso, do professor Alexandre Carneiro, eu busquei também essa questão do mar e da navegação, mas pelo viés dos navegantes. Sobretudo, aqueles que se inspiravam na figura de Odisseu, por muitos historiadores considerado como um proto-colonizador. Então, durante a graduação, as minhas pesquisas foram nesse sentido, sempre privilegiando muito mais o texto do que o que vai acontecer a posteriori, que é o privilégio das imagens de epigrafia. Mas a partir dos textos, sobretudo na documentação do que a gente chama de período arcaico, ali eu comecei a buscar como o mar e a navegação e os navegadores eram representados nesse imaginário grego. Nesse período, eu pude contar com uma bolsa de monitoria, junto com a professora Sônia Rebel, em que eu fiquei trabalhando como monitora da disciplina de História Antiga. E logo em seguida, eu consegui uma bolsa PIBIC-UF, sendo que por essa pesquisa eu fui premiada com o segundo lugar na área de Ciências Humanas no Prêmio UF Vasconcelos Torres. E logo que ela acabou, eu consegui também, por último, uma bolsa da FAPERJ. Então, ao longo da minha formação na graduação, eu sempre tive muito desse incentivo dado para pesquisadores. E isso é algo que faz todo um diferencial na minha formação. Porque isso muito me incentivou, junto com o meu orientador à época, o professor Alexandre Carneiro, acabou me incentivando bastante para continuar nessa carreira acadêmica. E a partir dali, já no final da graduação, pensar em tentar uma vaga no mestrado também da UF. E nesse mestrado da UF, o projeto que eu havia pensado era um projeto que continuava trabalhando a temática do mar e da navegação, só que agora com uma outra perspectiva. Se durante a graduação eu acabei fazendo um mapeamento do período arcaico, como os gregos imaginavam e se relacionavam com esse mar, sobretudo na figura de Odisseu, no mestrado, nessa pós-graduação, eu foquei muito mais nas relações que poderiam ser travadas entre todo esse conjunto de imaginário desenvolvido no período arcaico para um caso muito específico, que é a talassocracia ateniense, do V século a.C. Então, o período em que eu trabalho deu uma pequena estendida em mais ou menos um século. E não só essa extensão temporal, mas também uma extensão interessante para a análise. Porque quando se pensa em talassocracia, da polis de Atenas, comumente se faz uma análise a partir da política ou a partir do poder econômico. Mas a minha proposta era bastante diferente com relação a isso. O que eu queria analisar era a relação cultural ou sociocultural. Por quê?
eu queria visualizar e compreender como esse imaginário desenvolvido ao longo do período arcaico, ele vai poder influenciar diretamente no imaginário em que a cidade, a polis de Atenas, vai empreender um domínio, uma política de hegemonia numa parte do mar Mediterrâneo que é chamado de Mar Egeu. Então, nessa comparação entre imaginários de períodos diferentes, eu acabo também comparando o imaginário novamente de Odisseu com o imaginário de Temístocles, já que Temístocles é o articulador ateniense desse poder naval que Atenas vai exercer ao longo do V século, após vencer os persas. Eu consegui perceber nessa relação que é possível fazer uma comparação entre Odisseu, um polímetes, um astucioso, que é o termo, a noção metis, quer dizer astúcia, no caso grego. Astúcia é inteligência prática, ou como o próprio Vernon e o Detienne vão definir, é a agência no tempo de um relâmpago. Uma velocidade para visualizar a situação e rapidamente buscar uma solução e responder bem a essa situação que se coloca muitas vezes de ameaça ou perigo. Então, Odisseus é, na literatura, construído pelos gregos como esse herói polímetes, de muitas metes, de muitas astúcias. E no caso de Temístocles, ele também vai ter algumas associações com relação a isso, direta ou indiretamente. Então, é nesse sentido que eu busquei compreender no mestrado essa relação entre o mar e a navegação com a formação de um poder hegemônico nesse mar pela polis de Atenas. E o mais interessante disso tudo é que eu trago uma outra tipologia documental, que são as imagens. Já trabalhei um pouquinho na graduação, mas é no mestrado que eu acabo entrando mais nessa seara e que contribui consideravelmente para a pesquisa. E é válido aqui já falar que o núcleo ao qual eu ainda faço parte, o Nereida, o núcleo de estudos, imagens e representações da antiguidade, ele vai contribuir muito nessa minha formação. O Nereida, trabalhando com as imagens, pensando-as metodológica e teoricamente, possibilita, por exemplo, o que meu doutorado vai acabar refletindo muito fortemente: o uso massivo de imagens para a construção de um imaginário. Mas voltando para o mestrado, essas imagens elas me permitiram que eu analisasse a construção não só textual da figura de Odisseu, mas também de sua construção iconográfica, sobretudo no que está relacionado à questão da metis. Então, a minha dissertação ela foi intitulada Metis do reconhecimento do mar Mediterrâneo ao domínio do mar Egeu. Ela foi transformada em livro autoral.